Começa agora o podcast que leva o futebol além do 4-4-2. Está no ar o Toró Tático. Fala galera, começando aqui o podcast do Toró, um podcast às vésperas de um repá que vai rolar no próximo domingo, dia 29, pela semifinal da Copa Verde. Eu sou o Nixon Melo e hoje a casa tá cheia. Estamos com o time completo e mais um convidado. Temos o grande Alessandro Mourinho de volta. Como é que tá por aí, Ale? Tudo certo, repá, Copa Verde, fim de temporada, tá... Ainda não senti muito o clima do jogo, mas bora comentar essa partida aí. Beleza. O Matheus Faustin também tá por aqui. Matheus, tudo bom? Eu tenho uma pergunta pra ti. Igor ou Mbappé? Olha, se for contra o Atlético Acreano, acho que o Igor vai sair bem melhor, porque ele usou todo o futebol dele ali. E final de temporada é sempre igual, né? Daqui a pouco já começam até os jogos entre aposentados, de jogadores, mas tem essa Copa Verde aí adiando um pouco o final do ano de Remy Paysandu. Olha, para nossa audiência não odiar, isso foi claramente uma ironia, tá? E temos aqui o nosso primeiro convidado, um grande parceiro do Toró, um cara que tem aí uns milhares de seguidores pela internet, é o Paulo Gralato do Nós Queiroz. Fala, Paulo, prazer te receber. Enrolamos um pouquinho aqui, mas estamos aqui. Porra, valeu, Nixon, valeu, galera do Toró. Os milhares, quiçá milhões de fãs do Toró Tático se unindo à nação queirozense. Muito feliz de estar falando com você. Vamos bater esse papo. Beleza, é isso aí. Nós vamos falar do ano de Remy Paysandu nesse podcast e avaliar como os dois times chegaram até aqui, né, para a semifinal. Como vocês sabem, são 2 jogos. O primeiro é nesse domingo, dia 29, e o outro, o da volta, é dia 6. Os dois vão ser às 16 horas. E, Paulo, antes de a gente começar, fala um pouquinho aí do teu canal, do que tu faz. Porra, galera, é assim, a gente tem o Nós Queiroz, eu vou dar o conceito que a gente criou, eu criei o canal, eu queria. Vocês já participaram e sabem o que a gente quer. É que como se a gente falasse de futebol numa mesa de bar, um papo entre amigos, para amigos, entendeu? Então a gente tenta falar de futebol com um pouquinho mais de humor, mas dando os nossos pitacos e, obviamente, aproveitando o conhecimento tático do Toró e usando no canal, que não é lesa. É isso aí, é bem legal o canal do Paulo, o Nós Queiroz. A gente vai deixar aqui na descrição o link do canal, das redes sociais dele, para a galera ir lá e conferir. A gente vai falar da Série C, né? O início, o Remo foi campeão paraense com o Márcio Fernandes. Aí, no começo do ano, né? O Paysandu ficou em 4º lugar, após a saída do Brigatti, veio o Léo Condé, que chegou naquela situação, né? Até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu com o Brigatti, a gente sabe que o time estava bem, jogando bem, era líder, mas ele acabou sendo demitido. E depois já veio o Hélio. E vocês querem começar aí falando do Remo, do Paysandu? Bora jogar o Paulo logo nessa fogueira aí. E Paulo, como é que tu avalia esse começo aí do Remo na Série C? Cara, assim, eu acho, não nos faz, eu já falei, o Remo começou, eu tô falando do início da Série C, a expectativa era 1. Só que o Remo começou de melhor, e acabou que a expectativa passou a ser outra. Só que depois de um tempo, a expectativa com a realidade. E aí o bicho pegou. E uma coisa que eu sempre você pode desmentir que ele achava que ia fazer. E aí que eu acho que não se acarretou o que acarretou do Remo. Já a entrada do Hélio, eu vou estar aqui no país, a entrada do Hélio dá uma melhorada no Nicola. Nas 3 primeiras rodadas, o Remo estava com 7 pontos e o Paysandu 6 pontos. Na 5ª rodada, o Paysandu perde para o Boa e o Léo Condé é demitido. Jogou entre a Copa do Brasil, né? O Remo é líder com 11 pontos e o Paysandu estava em 4º com 7 pontos. Aí que o Hélio veio e assumiu a sequência. O que tu pode falar disso aí, Matheus? Como é que tu enxergou esse começo do Paysandu? Cara, esse começo do Paysandu teve muito a ver com a saída do Brigatti, porque claramente o Brigatti, assim como o Netão no Remo, que os dois acabaram caindo no Parazão, jogavam mais reativamente, né? Jogavam mais com lançamentos longos, tinha um jogo um pouco mais direto. O Léo Condé chegou e com um histórico de ser o treinador que tentava sempre ter a bola nos pés, tentava atacar sempre com a bola, organizando a saída bem tranquilamente ali. E para isso ele precisava de muito da qualidade dos zagueiros e volantes para ter esse estilo de jogo, porque senão
esses 4 não tivessem bom passe, nunca ia dar certo esse jogo mais tranquilo. E o problema é que o Paysandu tinha um elenco montado pelo Brigatti para jogar de uma forma, e o Condé pegou esse elenco, não soube se adaptar ao elenco, tentou colocar a sua forma de jogo. Acabou que ele não conseguiu, por quê? Primeiro porque as peças não eram as ideais para isso, e segundo porque os reforços que chegaram não estavam em um bom ritmo de jogo, e alguns que foram decisivos não haviam chegado também. Tanto que se a gente pegar a linha de volante do Paysandu da primeira rodada e das últimas, que foram Anderson Show e Léo Baiano, é uma diferença grande ali na qualidade do passe, um equilíbrio no meio campo. Então o Léo Condé, além de ele não conseguir se adaptar ao elenco que o Paysandu tinha, o elenco que o Paysandu tinha não era o ideal para o Léo Condé trabalhar. Então acho que isso já mostra também um pouco do erro na hora de contratar. Tanto na hora de contratar o elenco ali, que não cabia para um outro estilo de jogo, quanto de contratar um treinador que não cabia para o estilo de jogo que o elenco tinha sido feito. Então acho que o azar do Condé foi que ele chegou no momento em que o elenco do Paysandu não era tão bom. E quando o Hélio dos Anjos chegou, ele conseguiu trabalhar um pouco melhor com o que já tinha. E durante o campeonato chegaram peças que melhoraram ainda mais a forma de jogo ali, principalmente na questão do meio campo. E lá pro final só, que quando o Paysandu conquistou seus pontos, teve a individualidade do Tomás Bastos. Eu posso fazer uma pergunta? Manda lá. Não, eu queria perguntar para o Matheus, que falou muito das mudanças de treinador do Paysandu, se é o seguinte: quando o Brigatti sai, ninguém esperava a saída do Brigatti, então o Léo Condé chega numa circunstância diferente, né? Cheio de dúvidas, apesar do que o Matheus falou, que é um cara que quer a posse de bola, mas veio depois de um técnico que estava indo para a torcida e do bem. Já na saída, isso já chega com um cartão de débito, né? E o Hélio, quando chega, vamos dizer, como aquele medalhão que entra no grupo para dar uma mudada e com um certo favorecimento da torcida, vamos chamar isso. Isso, para o moral do grupo também, além da parte tática, de tudo que tu falou, não é diferente? A torcida espera uma coisa de e já com ele já chega com um pouquinho mais de moral, então a torcida teve paciência, até porque o Hélio foi o rei dos empates, mas tem uma moral com a torcida que o Condé nunca conseguiu ter. Matheus, rapidinho, antes de responder, tem aquela questão também de que, como o Paulo bem falou, o Hélio é bem conhecido, né? Já é um medalhão aí, e o Brigatti e o Condé estão mais, em comparação com o Hélio, né? Bem início de carreira aí, então realmente essa diretoria do Paysandu, que é nova, assim, né? Tava apostando mais nesses caras novos aí, e a gente pensava que ia por esse caminho, e acabou que deu realmente no Hélio, que é um cara que a gente sabe quando tá em crise, que é um cara mais rodado, assim. Até para tirar um pouco, né, da corda da diretoria. Então realmente aconteceu isso, e agora pode responder aí, Matheus, me prometi, né? Pergunta, mas pode. Eu acho que o Hélio deu até um pouco de sorte, vamos dizer assim, de ter chegado logo depois do Condé. Eu acho que se ele chega logo depois do Brigatti, ele talvez sofreria dos mesmos problemas de ter um treinador que saiu invicto, as circunstâncias não ficaram bem claras no início, demorou. Até hoje não dá pra gente saber direito o que aconteceu, se teve briga, se teve confusão, que surgiram tantas histórias. Então acho que o momento que o Hélio chegou foi propício para o estilo de treinador que é o Hélio, que a gente sabe que é exatamente aquilo, que é aquele treinador medalhão, aquele treinador que gostam de falar que chama o jogador, né, que controla o elenco, controla o vestiário. Então acho que foi bem importante ali, o momento que o Hélio pegou o Paysandu, que era vinha já de um treinador contestado, diferente de um treinador que tinha feito bons jogos, tinha conquistado bons resultados, que era o Brigatti, mas tinha tem as críticas também ao trabalho dele. Mas aí ele pegou um Léo Condé que foi totalmente, vamos dizer, sacrificado, porque tudo que tinha para dar errado deu errado na hora do Condé. Ele chegou ali numa reta final de Parazão, o primeiro jogo dele já foi a última rodada da primeira fase, o segundo jogo já foi a semifinal do Parazão, então a gente já vê que é algo realmente complicado para um treinador chegar já no mata-mata, e ele acabou sendo eliminado num jogo lá que a gente já falou muito lá em Tucuruí. E, então ele chega já com esse Condé que foi eliminado do Campeonato Paraense, que não conseguiu corresponder às expectativas que o Brigatti tinha deixado. O elenco também já tinha ali alguns problemas de jogadores que não queriam jogar, jogadores que inclusive o próprio Hélio afastou, e alguns jogadores que ele trouxe de volta, alguns jogadores que já queriam sair, como o próprio goleiro reserva, o Douglas, que queria sair um tempo atrás. Então
Acho que o estilo de jogo do Hélio casou bem com aquele início lá. Mas aí ele sofreu com alguns problemas que o Condé também sofreu, do elenco limitado. O Paysandu terminou o ano com um lateral direito só, porque quando o Bruno Oliveira estava disponível não tinha o Tony. Quando o Tony chegou, o Bruno Oliveira se lesionou, então a gente já vê que faltou realmente elenco no Paysandu. E ele também conseguiu, eu gosto de dizer que ele conseguiu fazer o Paysandu parar de perder. Tanto que ele está invicto até agora, são 19 jogos invictos do Hélio dos Anjos, mas são 14 empates. Ele venceu apenas 5 jogos, contando os jogos da Copa Verde. Então realmente é uma situação bem complicada. Um momento do Paysandu, acho que ele poderia ter tido bem mais com o Hélio dos Anjos do que ele teve até então. Essa questão de parar de perder, a gente vai discutir mais também. O time parou de perder, mas em vários momentos, né, deixou de ganhar também. Eu lembro daquele jogo contra o Juventude, que o time tinha até um a mais e não venceu. Depois a gente fala mais disso, que é bem importante também. E continuando aqui nessa linha do tempo, na 9ª rodada, o Remo perde a invencibilidade, né? E logo depois vai ter o clássico com o Paysandu, que é a primeira vitória do Hélio. Aí o Remo, nesse momento, fica em segundo com 15 pontos e o Paysandu é o quarto com 13. Na 15ª rodada, o Paysandu com 2 vitórias em 13 jogos, o Remo com 1 vitória em 8 jogos, mais aquele fracasso contra a Tombense. Aí o Remo está em quinto e o Paysandu em sexto a essa altura, os dois fora do G4. Uma rodada antes da estreia de Tomás Bastos, que mudou muita coisa. E, Alessandro, o que a gente pode falar dessa segunda parte aí do grupo? Como tu avalia Remo e Paysandu aí? Cara, acho que na questão do Remo, acho que foi mais porque vinha numa consolidação dos 11 titulares ali do Márcio. O Yuri junto com o Ramírez, formado ali a dupla de volante, tinha o Douglas Parker, o Carlos Alberto, principalmente ali no primeiro turno da Série C, foi um dos melhores jogadores, tinha o Gustavo. Estava bem consolidado ali no 4-2-3-1, aquele 12 e o 13. Então, acho que foi ali, acho que foi depois do Repower durante, eu não estou lembrado agora o momento, que o Douglas Parker foi negociado com o time de fora. Não sei qual foi o momento, mas acho que foi ali que começou com a saída do Douglas Parker, aí depois teve uma lesão do Carlos Alberto, e ali o Márcio já teve que começar a trocar de peças e a partir dali acho que foi a derrotada dele, que ele não soube mais tirar desse time, não achou soluções para alternar. Ele até achou o Guilherme Garré ali na reta final, mas foi muito pouco ali. Ele tentou encaixar o Eduardo Ramos, mas mais o 9 ali que não estava funcionando. Teve o Emerson Carioca, teve o Marcão, tentou o Neto Baiano, foi várias tentativas falhas ali que... E fora os jogos fora de casa ali, que foi o fator de críticas, aí o Paulo pode falar muito bem disso, que os jogos fora de casa foram o fator determinante ali para... Oi? Tu falou disso aí, reclamaram muito das substituições do Márcio Fernandes durante o jogo, né? Falaram muito disso, a torcida, a própria imprensa. Pois é. Eu falei demais. Pois é, parecia ali que ele não sabia muito como mexer, alterar o panorama do jogo, nada. Parecia muito que ele já tinha armado o time, mas quando chega na hora do jogo ele não sabia mudar o plano ali, achar a solução, como fazer o time virar o jogo, sabe? Parece que ele tava... Não tinha pra onde ir mais. Alternativas, né? Estratégia mudar o jogo. Eu posso dar um pitaco também? Pode, à vontade. Eu acho que nisso que o Ale falou, a parada é o seguinte, eu concordo com ele, eu acho que o Carlos Alberto fez muita diferença, acho que até mais do que o primo do Peter Parker lá, o Douglas Parker, mas eu acho que o Remo já vinha demonstrando os mesmos problemas antes da saída do Douglas. Óbvio que se ele tivesse a opção da manutenção do Douglas, poderia melhorar. Eu acho que o Márcio Fernandes, quando contratado, já sabia que ele era um cara que tinha... Covardia é um termo muito feio, né? Mas ele não era ousado. Eu acho que ele nunca mudou o que para mim, vocês conhecem mais de tática, mas o que para mim saltava aos olhos era a saída de bola do Remo começou a se perder. Em nenhum momento ele tentou e testou
uma opção nessa saída de bola. Ele manteve o Yuri e o Ramires até morrer. E o Ramires caiu muito, depois teve, né, um canto do cisne. E ele nunca tentou uma alternativa para isso. Entendeu? E o Ramires foi até depois de morrer, porque dava ali uns 60, 70 minutos. Claramente o Ramires não aguentava mais fisicamente, ele continuava em campo, continuava ali, tendo uns pontos fracos do Remo, na defesa principalmente. Então realmente foi insistente até depois do Ramires morrer dentro de campo, vamos dizer assim, porque claramente foi um grande problema do Remo. Quando eu digo morrer, que ele ficou abraçado, eu nem digo isso. E outro problema, já que o Mataus tocou, uma coisa que a torcida do Remo falava quando eu ouvia a galera era impressionante como o preparo físico do Remo não evoluiu durante a competição, mesmo com a semana para treinamento. Era uma reclamação que as pessoas faziam no Paraense e era nítido que o Remo morria no segundo tempo. Não sei se eu estou falando alguma besteira ou se vocês notavam isso também. Não sei se pela formação errada do time, que corria errado, essas coisas aí. Mas era nítido. E isso, se você pegar, veio até o fim. Então acho que tem muita coisa. Acho que o Márcio Fernandes foi totalmente inábil, tanto para conseguir alternativas para iniciar jogo, quanto para fazer alterações aos erros que ele cometia na escalação. Opinião. Não, acho que é por aí mesmo, ele não tinha soluções e essa parte do preparo físico, acho que o primeiro turno ficou um pouco mascarado assim, porque garantiu os resultados, mas tinha certos momentos ali que o time adversário assustava, empatava ali, mas o Remo saía com os 3 pontos ou o empate fora de casa, mas muito pela pontuação, mas no segundo turno que ficou nítido mais essa questão física, que no final do jogo eu tentava uma virada, mas não dava, porque o time não tinha mais condição física ali, muito que era o Ramires, Yuri, o Eduardo Ramos, que era o time mais pesado ali no meu campo. Eu sempre disse que eu achava que o Eduardo Ramos, na condição dele, poderia ter sido testado como, um falso 9 para ele usar as condições técnicas que ele tem lá mais para perto. Posso estar falando outra bobagem, mas segurar ele como meio armador, acho que sobrecarrega todo mundo. É a solução que eu e o Mataus falamos pro Ganso. Que o cara tem qualidade, mas já não tem mais aquela intensidade. E era bom testar ali, né? Parecia que o Remo não treinava, gente. Porque parecia que não tinha alternativa sendo treinada durante a semana, vocês não acham? Acho, era muito pragmático, era muito, como é que é a palavra, muito, eu acho que é pragmático, era muito certinho, todo automatizado ali, tudo robótico, era muito previsível o time do Remo, jogava do mesmo jeito e não achava soluções. Continuando aqui, chegamos à última e decisiva rodada, a 18ª, teve o clássico, né, os dois chegam no G4, o Paysandu com 2 vitórias sobre o Atlético e o Luverdense, chegou à vice-liderança com 27 pontos. O Remo com 1 vitória contra o São José e o empate contra o Volta Redonda, chegou em terceiro com 26 pontos. O clássico termina empatado. O Paysandu classifica em quarto e o Remo é eliminado, pois São José e o Ipiranga venceram seus jogos e o Márcio Fernandes foi demitido. E aí, galera? Chegamos nessa última rodada aí, a gente pode falar injustiça para um caso ou para o outro, o Paysandu mereceu, o Remo não, ou o contrário? Só sobre a demissão do Márcio Fernandes, que o Ale estava falando, no segundo turno, o Remo foi o 6º time com pontuação, então a gente só ficou à frente de Tombense, Boa Esporte, Atlético Acreano e Luverdense. Mostra como foi realmente complicado esse segundo turno do Remo, porque principalmente naquele jogo contra o Tombense, a única diferença do Remo e do Paysandu nesse segundo turno foi de 3 pontos. Quando o Paysandu teve 3 vitórias e 6 empates, o Remo teve 2 vitórias, 6 empates e 1 derrota. E foi justamente a derrota contra o Tombense que poderia ser aquela vitória para o Remo deslanchar de vez, porque o time já vinha de uma vitória fora de casa, já podia se garantir praticamente no mata-mata, e aí acabou acontecendo o que aconteceu do Remo pipocar, podemos dizer assim, contra o Tombense, porque foi realmente um jogo bem... um resultado bem ruim para o Remo naquele momento. Foi até decepcionante que teve aquela vitória contra o Atlético Acreano fora de casa, de placar até uma vantagem bem boa, mas chegou aqui no Mangueirão e não parecia outro time. Parecia mesmo que ele ia engatar. No meio disso tem o empate na reabertura do Baenão, que também foi um banho de água fria, né? Que foi antes do Tombense, né? Tem esse também, que
Tava praticamente uma vitória contada ali. E Paulo, eu lembro que a gente viu lá, a gente tomou aquela gelada lá, eu comentei que tu fez a pergunta, né, se tu achava que Remo e Paysandu passariam. Eu acreditava que os dois podiam passar, como realmente dava. E o que a gente viu nesse grupo, os times, o Paysandu e o Remo realmente vacilaram um pouco ali, que eu acho que dá para os dois ter passado até com certa facilidade. Tu achou isso também? Esse grupo não estava muito... Algumas pessoas ficaram, meu Deus, aquele grupo, mas realmente esses times não estavam muito bem assim, e vacilo do Remo, né? Eu acho o seguinte, Nix, se você prestar atenção, todo mundo que passou no grupo do Remo passou com 1 ponto a mais do que o Remo, não foi isso? A matemática não foi essa? Foi, todo mundo passou com 28, o Remo ficou com 27. Então isso mostra que o grupo era um grupo no mesmo nível dos times daqui. Tá, nós tivemos 2 reparos, né? Eu posso falar uma coisa mais polêmica aqui. Nós tivemos 2 reparos, não tivemos? Isso. 1-1 e 1-0 pro Paysandu, não foi isso? Uhum. Se o Remo tivesse empatado os 2, o Remo estava dentro. O Remo pode se considerar desclassificado nos reparos, na covardia do seu treinador em ambos. No primeiro, em que ele tentou controlar um jogo, achando que como ele estava bem na pontuação, aquele jogo era mais 1, e o Hélio entrou sabendo que o reparo é diferente. E no segundo, naquele 1-0, que se fosse o resultado que ficasse até o final, quem sairia era o Paysandu. Então, assim, eu acho que o Remo, mas aí voltando, Remo e Paysandu, se fizesse minimamente o dever de casa, estariam classificados antes da última rodada. Câmbio. Pois é, só para ilustrar isso que tu falou rapidinho, o grupo B terminou com o Ipiranga em primeiro com 28, Juventude em segundo com a mesma pontuação 28, o São José em terceiro com 28 também, o Paysandu em quarto com 28. Logo atrás veio o Remo em quinto, né, fora do G4 já, com 27. Então, realmente foi só um ponto de diferença para os 4 primeiros que se classificaram. Então, é bem isso que está falando mesmo. E assim terminou, né, a fase de grupos. Aí no outro grupo, no grupo A, classificou Náutico, Sampaio Correia, Imperatriz e Confiança. E aí a gente já pode falar do jogo do Paysandu, que foi quem passou, né? O jogo contra o Náutico, o Paysandu que foi eliminado pelo Náutico após 2 empates, né? O primeiro foi 0-0 aqui em Belém, e o segundo foi 2-2, lá nos aflitos. E a disputa nos pênaltis. E a Copa Verde agora é o que restou do nosso calendário aqui. Remo e Paysandu vão se enfrentar, como eu já disse, no próximo domingo. E vocês vão querer falar desse jogo do Náutico, essa polêmica, ou a gente já pode passar direto para a Copa Verde? É que a gente fez um podcast específico, né, sobre o jogo contra o Náutico, mas se o Paulo e o Ale quiserem falar sobre o mata-mata no geral lá, Paysandu e Náutico, pode falar tranquilamente. Mas depois a gente vai para a Copa Verde. Pois é, acho que a impressão que ficou dos dois jogos é que o Náutico, pelo menos em 3 tempos, eu acho que foi melhor. Teve o primeiro tempo, Pertinho Matícolas teve no fazer o terceiro gol, praticamente acertava bem. Porque fica difícil culpar ali por um detalhe do... Claro que foi prejudicado. Se for ver no ali, boa parte. Eu acho que o Náutico foi melhor em Belém do que lá. E acho que o Paysandu teve o jogo nos pés e não soube aproveitar. Eu não vou entrar mais na polêmica, eu acho que já foi muito discutida. Eu falei muito no canal, vocês no podcast, sobre a polêmica do Voaden, até para que isso não se torne... que eu acho que tomou uma proporção além do que deveria. Mas eu acho que o Paysandu poderia ter passado tranquilamente. E o que aconteceu, uma coisa que Matheus, Nix e o Ale também falaram, os empates que não serviram. Mais uns, né? O rei dos empates não conseguiu, com esses empates, colocar o Paysandu na Série B. Não é isso? Quantos empates eles tiveram dos 17 jogos de invencibilidade? 11, não foi isso? Dos 19, contando Copa Verde e tal, foram 14 empates. Foram esses empates que não fizeram o Paysandu ter o acesso. Se você for falar de forma mais grosseira, né? E principalmente, Paulo, eu tenho muitas críticas ao jogo ofensivo do Zaire dos Anjos, porque eu acho que, pra mim, tem problemas coletivos do Paysandu na hora de construir, mas também existe muito a crítica individual. Eu lembro que uma das minhas primeiras reportagens em jogo mesmo, entrevistei o treinador, acho que foi do 13 ou do Botafogo da Paraíba,
quando veio jogar com o Remo, acabou perdendo, que ele falou que até certo momento o treinador monta o time para o time chegar ali na frente, mas se vai sair gol ou não depende muito dos jogadores. Então acho que o Paysandu é um time que tem alguns problemas de construção, em alguns momentos consegue construir bem, consegue criar boas chances, mas o principal problema também foi o individual dos jogadores. O gesto técnico. Sim, o gesto técnico, principalmente do Nicolas, que é o Cavani, é até parecido porque perde tantos gols quanto o Cavani perde, e depois faz um golaço, o outro. No último jogo também teve o Anderson Show, que não é um jogador de tanto pisada na área, assim, não é um volante que pisa tanto na área, mas ele acabou perdendo uma chance também. Então, eu acho que teve erros do Hélio dos Anjos e teve erros principalmente individuais, porque, como a Lê citou, o Nicolas poderia ter feito 3-0 ali logo depois do segundo gol na volta. Se o Paysandu faz 3-0, nem 2 ou 3 voadas tirariam esse acesso. Então acho que exatamente. Teve problema coletivo, teve o erro do árbitro e também, principalmente, erro individual do Paysandu. Lembrando que antes do pênalti, teve um lance do Náutico, com o cara deu uma cabeceada dentro da área. Vocês lembram disso? Que se sai aquele gol, era o 2-2, foi um pouco antes. Teoricamente terminaria assim, iria para os pênaltis sem a cagada do árbitro, né? Teoricamente. Porque nessa questão a gente vai ficar naquele e se, né? Que é complicado também, porque realmente, como a Thaís falou... Teria se para os dois lados, né? Teve aquela questão do pênalti que não foi marcado para o Náutico também, lá quando o Mota fez aquela atrapalhada lá. Que para mim não foi pênalti também. Pois é. Teve o Show perdendo gol de cara também. Perfeito. Então, é complicado essa questão. O que o Matheus falou do Hélio, realmente, ele veio para dar um equilíbrio, mas ficou muito ali na defesa. O que também o Matheus falou que é culpa dos jogadores. A gente lembra daquele jogo posicional lá do Guardiola, e ele deixa tudo muito bem organizado para na hora que eles chegarem bem, né? Cada jogador fazer o que ele sabe fazer, né? Aí que vem o talento, vem eu acho que eles sabem fazer, né? Eu acho que tem detalhe aí, gente. Posso dar mais um pitaquinho? Vai lá, pode ir lá. Eu acho que tem um detalhe aí. Como a gente ouviu durante a Série C todinha a torcida, tanto de Remo de Paysandu, reclamando da qualidade dos reforços. Foi isso? Que eram contratações, não eram reforços e tal. Mas eu acho que a torcida esqueceu que Remo e Paysandu, querendo ou não, estava jogando a Série C. E a própria pontuação do grupo mostrou que o nível era igual. Aí, talvez, até concordando com o que vocês estão falando, talvez um treinador que conseguisse fazer um time, mesmo com essas dificuldades individuais, faça uma diferença. Porque não vai vir um cara bom. Tanto que um cara que teve um nível melhor, vocês citaram ele, fez uma grande diferença para o Paysandu, numa característica que foi fundamental, que era a bola parada, um bom toque de bola, que era o Tomás Bastos, certo? Que saiu no último jogo muito cedo. Pode ser uma diferença também. E Paulo, a gente sempre toca aqui em contexto, assim, foi realmente disso. A gente está numa Série C, então não vem de jogador de Série A para cá, vem por causa do dinheiro, por várias questões, que é no Norte, a Série C, o cara se ele tiver condições de disputar a Série B e a Série A, ele vai disputar. O Tomás Bastos foi um achado, realmente. Eu acredito que não vai ter um Tomás Bastos para cada posição, que eu acho que seria ideal, né? Um cara daquele nível, ele realmente ajudou muito o Paysandu nessa reta final da Série C, mas tem como contratar uns caras de nível, assim, pelo menos. Não tô falando que a gente tem que aceitar só perna de pau, mas não, tem que ver os dois lados, né? E aí que tu tem que ter. Quando tu é liso, tu tem que minimizar os erros de gasto. Concordam? Sim. Então a diretoria de Remo e Paysandu, já o Matheus tocou um pouquinho nisso, no caso do Paysandu, que tirou o Brigatti, botou o Condé. Eu acho que tanto a diretoria de Remo quanto de Paysandu, no futebol, foi mais do mesmo. Pois é, e esses caras que vieram falando que vinham fazer um novo, né? Porque no começo eu até achei realmente esses caras aí, parece que eles vão, não criticando 100% aqui, que, né, estão no começo também, mas não foi o que a gente viu, demissão de técnico. A gente falou muito também, e Paulo aqui, do Márcio Fernandes, que no final ele estava muito aquele futebol que reclamaram do Netão, sabe?
A gente não sabe Eu também se seria concordo. do Netão se ele continuasse. Podia nem ter chegado em Concordo. quinto colocado, mas, sabe, eu acho que falaram muito de novo, mas cometeram o mesmo erro do passado. Perfeito. Só para especificar isso, pensem no Remo trazendo Eduardo Ramos e Edno. Vocês pensariam que isso é um momento de renovar, assim como o Paysandu trazer o Thiago Luiz, por exemplo? Exatamente. O Thiago Luiz conseguiu ser muito pior ainda, né? E além disso, tipo, manter a média de 3 treinadores por ano, porque eles conseguiram de novo. O Paysandu teve o Brigatti, Léo Condé e o L dos Anjos. O Remo teve o Netão, o Márcio Fernandes e agora já está no Eudes Pedro. Então, essa média de 3 treinadores por ano, trazer jogadores que passaram bem ali, mas não vem repetindo boas temporadas. O Eduardo Ramos até fez uma boa temporada no passado em alguns momentos, mas não é a mentalidade de quem quer fazer algo novo, não é a mentalidade de quem está pensando fora da caixa, é a mentalidade de fazer o mais fácil, de pegar, jogar com a torcida e se esconder os erros, torcer para que ele jogue bem, para que ele carregue, que a torcida fique feliz, porque foi basicamente o que o Paysandu fizeram. Foi tu que falaste, Matheus, eu acho que um dos nossos papos, ou no Twitter, eu não lembro. Como o futebol paraense olha pelo retrovisor, né? Olha para trás, não foi tu? Sim, eu fiz um texto sobre o ciclo do futebol paraense. Isso, exato, que foi muito bom. O que eu acho o seguinte, poderia ser, no caso do Eduardo, até que o Eduardo... Mas eu queria perguntar para vocês, que são os caras da tática, será que o reforço do Remo, esquece a história do mito, que causa amor e ódio na torcida, se era aquele cara que o Remo precisava para aquele momento? Eu acredito que ele é um cara que eleva o nível médio da equipe. Assim. É um jogador que realmente entrou Eduardo Ramos e um jogador ali que, vamos dizer, nunca jogou tão bem assim, um jogador que só jogou Parazão, por exemplo. O Eduardo Ramos é um cara que tem possibilidade de dar mais. Da questão como ele vai ser utilizado. Por quê? Não, mas era a posição que o Remo precisava? Eu acredito que sim, porque já que o Márcio tentava fazer um estilo de jogo mais top de bola, ele até era pressionado para fazer isso, porque o jogo do Netão lá que falava que era chutão não estava funcionando. Para mim estava funcionando, só teve uma semana muito ruim. Nesse estilo de jogo tem que ter gente que toque bem a bola. O Eduardo Ramos, tirando toda a carga extracampo, é um jogador que dentro de campo toca bem a bola, que tem uma visão de jogo, que em alguns momentos consegue carregar a bola, mas é um jogador que tem suas deficiências também, principalmente deficiência de marcação. Então, eu acho que é um jogador que era importante, mas só jogar para a torcida assim e não dar um contexto melhor para ele trabalhar também, acaba que foi mais uma contratação estilo do Edno, que chegou, colocaram o Edno na fogueira, lá pra, acho que foi em Bragança, não conseguiu ir bem, não aceitou a reserva do Emerson 150 Carioca. quilos, mas ninguém... Quem aceitaria a reserva do Emerson Carioca? Edno tava que nem aquela das Temp lá, né? Pesadão. Duplex. É doido, não dá. Deixa só outra. O Ale falou do Douglas Parker, você lembram disso? Que ele falou do Douglas? Teoricamente, de novo, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem. Quando o Douglas saiu, o Remo perdeu o meio armador. Sabe um cara que eu acho que o Remo queimou? Tudo bem, ele se ajudou, mas que tinha características maiores de meia e que talvez precisasse de menos compensação que o Eduardo Ramos? O Zotti, o Totti com Z. Eu acho que o Zotti é aquele cara que no futebol brasileiro a gente não usa muito assim, entre aspas, porque a galera não conhece. É um meia central. Porque aqui no Brasil... Não, porque aqui no Brasil normalmente separa entre volante e meio construtor. Não existe ninguém entre aqueles meios ali. Eu acho que o Zotti é aquele cara para jogar entre esses dois aí. O Eduardo Ramos é um cara que joga um pouco mais avançado que ele. Exatamente, por isso o falso 9 que eu falei, talvez. Sim, eu acredito que ele poderia ter mais oportunidades, principalmente porque o Ramires não estava compensando de nenhuma forma dentro de campo, porque não ajudava defensivamente, não pisava tanto na área, não construía tanto, então não tinha por que o Ramires ser titular tão absoluto assim. Acho sim que poderia ter usado o Zotti, o Ale pode até falar um pouco mais sobre isso. Pois é, o Zotti poderia ser essa solução que o Márcio acha. Ele tava ali, mas tá aí, agora na Copa V. Vou te fazer uma pergunta, eu vou elaborar aí, tu vai pensando. Quem foi o atacante de Remo, Paysandu, camisa... o atacante central, assim, que fez mais gol nessa temporada? Porque pegando o gancho do Paulo, ele estava falando em falso 9, a gente pensa nesse falso 9 quando realmente também não tem alguém ali para meter a bola pro gol, né? Não tem um bom atacante. No Paysandu também, tanto que jogou com o Nicolas, às vezes, ali improvisado,
e realmente não é a dele. O Nicolas, falando também o que o Paulo falou, naquela questão de jogadores Série C, ele, por mais que tenha perdido muito gol, essa questão, mas para a Série C ele é um jogador ok, assim, um bom jogador para a Série C. Eu acho também. O Pois é, Nicolas, mas- eu acho que não foi uma contratação equivocada. Acho que ele ficou marcado pelos gols perdidos, talvez quando começou a jogar mais fora de posição. Pois é, ele jogando fora de posição, são duas questões. Ele não rende lá, né, que é de centroavante, e também tu tira ele da posição que ele fica mais confortável, que é ali que ele rende bem, que é ali que ele tem como correr, como armar jogada, como até recompor a linha, que ele faz bem também isso, que ele é muito útil também. Então a gente não teve assim em Remo Paysandu um cara, um camisa 9, assim, né? Que costuma falar bastante isso, mas Eu acho que não vão gostar muito, Nix. Mas vai lá. do Paysandu foi o grande Paulo Rangel, camisa 9 mesmo, que fez mais gols, ele fez 3 gols no ano. No Remo, isoladamente, era o Emerson Carioca, mas depois do hat-trick do Neto Baiano na Copa Verde, Então, realmente, erramos muito nessa questão de um atacante, né? Por isso a gente também está falando muito de improvisar, porque foi uma posição bem carente esse ano aqui. Esse ano só? Não, vamos pegar aqui, vamos fechar a nossa bolha aqui nesse ano, porque a confusão já é grande, mas, sinceramente, foi meio triste, não foi? A torcida do Remo reclamando o ano todo do Emerson Carioca, teve a questão do Paulo Rangel de falar no Instagram lá, não sei o quê, e não rendia. No Paysandu teve o Paulo Henrique também, meu Deus do céu. Então foi realmente complicado essa questão. O Paysandu também teve essa questão de não fazer muitos gols, né? Porque muitas vezes a gente via que como o Matheus falou também, faltava alguém meter a bola pro gol, né? Não era só questão do Hélio e dos Anjos também, era a questão também... Vocês sabem quem dos dois fez mais gol? O Remo ou o Paysandu? Porque o Remo fez muito gol com a defesa, né? Por incrível que pareça. Eu acho que os ataques dos dois times foram fundamentais para campanha abaixo. Sabe por quê? Porque quando você joga em casa, você espera um domínio do time, não é isso? Quando você tem que dominar o time, talvez esse tipo de coisa que vocês estejam falando, esses defeitos, vamos dizer assim, apareçam mais. Talvez também por isso os times de Remo e Paysandu tenham tido melhor performance fora de casa. Talvez, pelo que vocês estão falando, eu estou tentando trazer para o boleirês, né? Vamos chamar isso. Tem essa questão também, né, de vencer dentro e fora de casa, que foi bem complicado. E Paulo, só aqui na Série C, o Paysandu terminou a fase de grupo com 18 gols e o Remo com 19. O Remo mesmo ano passado teve mais gols que o Paysandu, né? Coisas do futebol. e no ano, Nixon, o Paysandu tem 39 jogos, 45 gols, e o Remo tem 37 jogos e 47 gols. Então o Remo teve uma média um pouco superior aí, mas até o jogo contra o Atlético Acreano, que o Remo fez 6, o Remo conseguiu ter um ataque pior que o Paysandu no ano. Agora vocês são meus ídolos, irmão. Que é na hora os números. Pois é, eu acho que a gente já pode aqui entrar mais na Copa Verde mesmo, que é que a gente tem pela frente, tá bem aí. O Remo elimina o Sobradinho, né? Ainda foi durante a Série C, aí após chegar do Eudes Pedro, passa pelo Atlético Acreano. O Paysandu elimina o Nacional, né, durante a Série C, e depois passa num sufoco com o Bragantino que deu trabalho o ano todo aí pro Paysandu, né? Eu acho que nos confrontos até o Bragantino foi superior. Eu trabalho com o Remo também, né? Foi. Eu lembro do Bragantino no primeiro jogo aqui na Curuzu, deu um trabalhão para o Paysandu conseguiu ganhar no finalzinho, mas foi complicado. Aí todos os outros jogos também o Paysandu teve bastante dificuldade. E agora repar aí na semifinal novamente. E eu acho que o Paysandu, não sei se vocês concordam, ele ainda está muito naquela ressaca da Série C. Entrou naquele primeiro jogo com o Bragantino, eu estava pensando na Série C, então acho que passou essa fase mais um pouco. Eu acho que o time agora, no repar, já vem um pouco mais preparado. O Remo tem a questão da troca do treinador, né? Que venceu por 6-1, mas acabou de chegar o treinador. Então, o que vocês pensam aí? Tem que fazer a pergunta, né, do favorito. Tem favorito para esse jogo?
Deixa a visita falar primeiro, vai aí, fala. Vamos lá. Eu vou até fazer uma propaganda aqui. No último episódio da segunda-feira, que foi no canal, eu falo mais ou menos disso que o Nixon falou, sobre quem é que chega melhor. Psicologicamente, eu falei que o Paysandu tem que esquecer o que aconteceu. Foram atrás, brigaram, e como o Nixon também pontuou, contra o Bragantino ainda veio muito à tona isso. Eu acho que, taticamente, vamos dizer assim, o Paysandu tem aquela equipe com aquele treinador já há algum tempo, e o Remo está no recomeço de trabalho em setembro, né? Então, mas será que o psicológico, no momento, é mais propício para o Remo? Assim, é muito difícil. Eu brinquei até que a Copa Verde é importante, é o título que se tem para disputar, tem que se disputar seriamente. Ou seja, o Remo não tem esse título, o Paysandu pode ser tri. E fora isso, vai valer o troféu Encarnação, né? Que pode ser o que reste para a dupla Repar, infelizmente. Um encarnar no outro porque ganhou. O Remo não conseguiu ganhar o Paysandu esse ano. O Paysandu pode usar do que o Remo usou ano passado, que é a história das 4 peias, pode usar. Pode ser que seja o troféu dos dois. Infelizmente, o troféu Encarnação. Lembrando que tem a questão também que o Remo foi campeão do Campeonato Paraense, né? Então, pelo menos um título no ano ele já tem, mas Só existe um paraense com título até agora, né? Pois é, e como tu bem falou também, mas o Remo não tem esse título da Copa Verde, que, né, também coloca uma pressão. E, Alessandro, como é que tu tá vendo essa questão aí? Emocional também. Como é que tu acha que os dois chegam aí para esse confronto? Todo Repar tem favorito, mas eu acho que o Remo nesse é ligeiramente favorito. Acho que tem a questão do... Parece que o Remo tá em clima de nova temporada e o Paysandu ainda tá vivendo aquela ressaca da Série C. Tá mais o clima de fim de temporada e com aquele gosto de vamos ver no que vai dar essa Copa Verde, que o Paysandu não tem nenhum título e o Remo tem o título do Parazão, né? Então, e o Remo ainda vem de uma goleada de 6-1, com o time mostrando um repertório ofensivo até mais vasto que o Márcio Fernandes. Só falta tu, Matheus. E aí? O que tu espera para esse Repar? Cara, eu acho que hoje a gente pode definir Remo e Paysandu com boas diferenças. Tem isso dos trabalhos dos treinadores. Eu acho que o Hélio dos Anjos chegou em um momento que ele tá chegando no momento que eu lembro que eu falei muito que o Márcio Fernandes havia chegado no Remo, que era perto do limite. Eu acho que o Hélio dos Anjos já chegou no limite e é o momento de mudar para tentar algo diferente, para sair disso. Eu acho que desde o primeiro turno lá eu já falava isso do Márcio Fernandes, ele continuou e a gente viu no que deu. O Hélio dos Anjos já faz algum tempo que o Paysandu chegou num ponto que deveria e tinha que daí para cima. E eu não consigo ver o Paysandu vindo dali para cima. Eu vejo o Paysandu às vezes até caindo um pouco, como foi esse segundo jogo contra o Bragantino. Então eu acho que o Hélio tem um trabalho um pouco mais de tempo, ele conhece um pouco mais os erros e acertos do time, mas não está conseguindo tirar algo a mais disso. Não está conseguindo anular totalmente os erros, vamos dizer assim. Fazer com que os acertos sejam totalmente superiores, tirando o quê? A individualidade e a bola parada. Algo que foi muito parecido com o que o Márcio fez na Série C pelo Remo, que era individualidade e bola parada, basicamente. E o erro de Pode falar, Desculpa, Matheus. Não, é porque tu falaste uma coisa aí. Pode ter o fator Wesley Neto Baiano? Em qual sentido? Porque na reta final, né, não jogou, né? Os dois jogou, o Wesley foi expulso, aí no jogo contra o Paysandu eles não conseguiram jogar, e já no jogo contra o Atlético Acreano, muito fraco, mas um fez 2 gols, o outro fez 3. Esse fator pode ser um diferencial, porque eles não jogou para o Hélio não conhecer ainda, enfim, não sei, uma pergunta. Talvez porque eu acredito que esses 2 jogadores não eram algo que o Remo tinha no elenco da Série C em quantidade. Por exemplo, não tinha reserva do Gustavo Ramos durante a Série C pro Remo. O Wesley poderia ter sido reserva do Gustavo, tanto que ele tá jogando do outro lado. São características parecidas que podem usar muito podem agregar muito ao estilo do Pedro, que já deu pra gente perceber o que ele quer, que é até parecido com o do Cuca, porque eles trabalharam muito bem, que é de verticalidade, um pouco mais de velocidade, atacar com muita gente. Hoje a gente consegue ver os laterais do Remo atacando muito, porque eles fizeram isso muito contra o Atlético Acreano. Claro que era um adversário um pouco mais fragilizado, mas
era basicamente o mesmo Atlético Acreano que jogou a Série C, e o Remo fez 2-0 em Belém durante a Série C, o Paysandu fez 4. Nesse jogo agora fez 6. Então a gente pode tirar alguma coisa e o Remo poderia ter feito até uns 10 gols. Tranquilamente, eu acho que... E tomado os 4. Sim, exatamente. Esse é o grande problema. O Remo poderia ter tomado uns 4 gols ali por problemas defensivos que já vêm desde a Série C também. Então, apesar de ser início de trabalho, às vezes, pelo menos eu penso que muita gente... Os jogadores são os mesmos, Mataus. Do meio. Sim, exatamente. E às vezes eu penso que a galera pensa que já é uma nova temporada pro Remo, que os jogadores não se conhecem, alguns parecem que analisam assim, mas eu acho que é o mesmo Remo com os mesmos problemas que o Eudes vai tentar solucionar, vai ter que solucionar. Tem o Netão ali na comissão técnica que já conhece esses problemas, pode ajudar nele nisso, e trouxe algo diferente do que o Márcio vinha fazendo, que é atacar um pouco melhor. Não um pouco melhor em eficiência, um pouco melhor em alternativas. A gente vê o Remo com alternativas de ataque. A gente conseguiu ver o Remo usando os lados, usando os laterais. Às vezes o lateral atacava por dentro, às vezes o ponto atacava por dentro. E testando os moleques, né? Sim, também colocando a velocidade dos jogadores, trazendo o Hélio, estreando o Rony na lateral direita, na lateral direita. Então, está vendo que o Eudes, pelo menos, achou um caminho. E eu até citei no Twitter, que o Ale até comentou que, às vezes, acho que a galera não entende muito. Evoluir não quer dizer que tá bom, muito menos que tá ótimo. Claramente o Remo, como atacava o próprio Atlético Acreano, evoluiu. Se for para comparar entre jogos, comparar entre os mesmos adversários, que é praticamente o mesmo Atlético, o Remo atacou um pouco melhor do que o jogo que havia feito em Belém. E também tem problemas defensivos. Então acho que o Eudes, enquanto o Paysandu é um time mais sólido defensivamente e tem problemas ofensivos, o Remo é um time que achou um bom caminho ofensivo, que se manter ali e evoluir vai ser algo muito trabalhoso para os adversários, e tem problemas defensivos que são até um pouco graves. No início da temporada, eu conversei com algumas pessoas que cobriam o Sampaio Corrêa, e eles falavam que o Fredson era um zagueiro que tentava ser técnico e errava muito. Só que no início que ele surpreendeu foi bem, só que agora a gente está vendo aquele Fredson que errava muito, que errava passe, que errava decisão, tempo de bola. Então, os dois caíram muito, né? Sim, a dupla de zaga do Remo, que foi muito forte até ofensivamente no início da Série C, caiu muito. Então acho que é realmente um grande problema para o Eudes essa parte defensiva do Remo, até porque é um time que teoricamente vai ter que atacar um pouco mais. E o Paysandu é um time que a gente não consegue ver o Paysandu tentando o caminho. Assim como o Márcio Fernandes não tentava alternativas no Remo, e a gente viu no que deu, hoje eu não consigo ver o Hélio tentando alternativas no Paysandu e conseguindo que essas alternativas a gente já viu ele funcionem. A gente já viu contra o Bragantino que ele tentou jogar num jogo direto, mas era o Wesley Pacheco que perdia muitas bolas, o Paysandu não tinha uma compactação na hora de marcar ali. Então os dois times têm problemas, e a principal diferença é o mental, como vocês bem citaram. Se o Paysandu entrar pensando nos aflitos, o Remo vai ter essa vantagem mental. Eu acho que, para mim, hoje o favorito, com pouquíssima vantagem, é o Remo, mas eu acredito que vai dar empate. Que, se for apostar entre vencedores, acredito que o mais provável é realmente outro empate entre esses dois, porque a gente já viu muito equilíbrio, os times com problemas parecidos que não se resolveram até então. Por elenco, assim, vocês acham do time de Remo e Paysandu, eles são equivalentes? Olha aqui, o Paysandu, por exemplo, tem o Mota no gol, time base, né? Esse que entrou contra o Náutico. O Mota no gol, aí tem o Tony lateral, os dois zagueiros são o Bicael e o Perema, o lateral esquerdo é o Bruno Colasso, no meio tem o Show, o Wellington Reis, o mais baixo, à frente tem o Vinícius Leite, Nicolas e o Igor Silva. Aí tu pode trocar. E o Remo? Vinícius, o Cezinha, Fredson, Marcão e Ronael. O meio de campo foi Yuri, Ramírez e o Ramos, Gustavo Ramos, Neto Baiano e o Erley, não foi isso? Uhum. Isso foi o que a gente melhor conseguiu montar, assim, no final. Vocês acham desse time que a gente conseguiu montar? Cara, eu acho que o Remo tem jogadores que estão em momentos muito ruins, e o Ramírez é um que eu até insisto em falar, porque não consigo ver o Ramírez como um titular absoluto no Remo, como ele foi. Não é nem perseguição individual, porque o jogador não correspondeu aquelas características de... Não sei se o Paulo lembra que eu defendi um pouco... O Fellaini do Remo, Matheus? Oi? É o Fellaini do Remo?
Eu acho que nem isso, porque o Fellaini ainda dava bem ofensivamente. Eu não sei se o Paulo lembra que eu falava muito do Dedeco, que ele era um jogador que tinha uma característica aqui de pisar na área, de conseguir chegar ali, de ser uma opção ofensiva para atacar o espaço do atacante na hora que ele se movimentava, só que essa temporada agora o Dedeco não conseguiu fazer isso de jeito nenhum. O Ramires foi titular para fazer isso, eu não vi tanta diferença entre o Ramires e o Dedeco. O amor do Mataus pelo Dedeco é parecido com o do Márcio Fernandes pelo Carioca, né? É porque eu acho que o Dedeco é realmente um jogador que vê pouco com essa característica aqui, que fez um papel bom ano passado, mas esse ano foi realmente bem ruim. Então, mas a questão é que o titular não foi tão bem assim também. O Ramires não foi um cara ideal pro Remo, como por exemplo o Cara, e por que ele não testa o tal de Pingo? Exatamente, a gente não viu o Márcio testar jogadores. Quando ele jogou com o Pingo, acho que foi até para fazer um time um pouco mais defensivo, segurou um pouco mais, tentou colocar o Laílson também como ponto. Então, os jogadores que ele testou não foram muito bem para usar o mesmo modelo de jogo ali, né? Mas ele deu muito menos chance para esses caras tentarem mostrar o trabalho dele do que para o próprio Ramires, por exemplo, que fazia tudo de errado e jogava. E falando desse momento, né, o Ramires é um cara que vem um momento bem ruim, de verdade. Eu não sei se ele vai aparentar um futebol melhor com o Eudes agora. A dupla de zaga do Remo tá em um momento ruim também. Então acho que no geral os times se equivalem, mas a grande questão é o momento. Assim como a zaga e o Ramires acho que são os principais pontos baixos do Remo, os pontos fracos. O Paysandu, eu não consigo ver o Nicolas jogar bem há uns 2 ou 3 meses já. O Igor jogou bem contra o Atlético Acreano e foi no máximo ok nas outras partidas. E só, eu acho que o resto do Paysandu se perdeu muito nos últimos jogos. Então acho que são elencos bem parecidos, com jogadores que em certos momentos tiveram destaque ou tiveram sequência e que hoje estão num momento muito baixo de verdade. Então, 2 perguntas sobre o Paysandu. O menino que fazia gol de tudo quanto era lado, chutando, é Vinícius Leite, é isso? Isso. Ele não é titular do time? Na minha visão, ele seria. Na reta final, né, Mataus, ele voltou, né, jogar mais, assim. Inclusive, ele jogou até o último jogo de meia, assim. Ele, para esse time, ele é bem útil, assim, até, quando ele tá bem. Porque, presta atenção, ele fez o gol contra o Remo, não foi isso? De fora da área. Uhum. Ele deu aquele chutaço na trave no primeiro jogo contra o Náutico, não foi ele? Foi ele. Foi, teve um dele e um da Bahia. E ele fez o gol de totó lá, que batia de pinball contra o Náutico, o primeiro, não foi ele também? Foi. Então, assim, a gente está falando que os times são ruins, então um chute de fora da área, do mesmo jeito que a gente falou, e aí é outra pergunta que eu quero fazer, um chute de fora da área pode fazer a diferença, tanto que fez nesses jogos, e a outra coisa é, o Tomás Bastos volta? A grande questão do Tomás é o preparo, porque ele teve a lesão lá no jogo da volta contra o Náutico, ele veio voltando ali, só que tipo, não dá pra gente saber se ele vai chegar a 100%, até porque ele não chegou a 100% aqui, mas mesmo assim foi decisivo ali na reta final. A questão do Vinícius Leite é que ele é um jogador que joga ali, é um destro que joga na esquerda e corta pro meio. E quem jogava muito ali era o Nicolas. Então, quando a gente viu o Vinícius Leite jogar com o Nicolas jogava de centroavante e não tinha um desempenho tão bom assim, porque o Nicolas não é centroavante. Ele é um jogador de meia esquerda também que ataca por dentro. Então, os dois, vamos dizer assim, melhores atacantes do Paysandu ocupam o mesmo espaço ali. Tanto que nesse último jogo, o Hélio, como o Nixon falou, colocou o Vinícius um pouco mais para o meio, mas fazendo aquela característica quando o Nicolas entrava na área. Então, acho que nesse último jogo ele conseguiu achar um bom posicionamento para os dois, mas a forma como a bola chegava era ruim. Então, acho que, na minha visão, o Vinícius Leite seria titular no lugar do Igor, muito titular, pelo menos. Mas a grande questão é se ele vai jogar tão bem assim do lado que o Igor joga, por exemplo. O Igor tem essa característica de infiltrar, mas ele joga lá pela direita. Então, é um pouco de encaixar a equipe, eu vejo. E Paulo, eu vou te falar uma coisa. Os reservas do Vinícius Leite podem ser, aliás, quem pode entrar no lugar dele é o Igor e o Elielton. Então, o Vinícius Leite está muito bem assim.
sabe? Quem é que os caras fizeram essa reportagem hoje? Quem é o Mbappé? É o Igor. Não dá, não. Cara, isso Não foi dá. bizarro, não foi bizarro? Desculpa eu dar uma de observatório da imprensa. Não foi bizarro? Não. Cara, eu já falei isso no podcast do Mataus. Quando chega um jogador aqui, geralmente a gente não conhece, né? Tem um ou outro, Tomás Bastos, mais conhecido, mas geralmente é bem desconhecido da galera, né? Então a gente vai procurar, assim, vídeo, vai procurar no Gol lá, para ver quantos gols fez. E o vídeo desse Igor, assim, cara, os melhores momentos dele pareciam piores, assim, que era terrível, assim, sabe? Eu sei. Com o Mbappé, Pois é, eu acho que assim, isso só é ruim pro Paysandu e pra ele, cara. E eu vou dizer uma outra coisa. Às vezes que o Elielton entrou, e é outro que causa amor e ódio, já causava no Remo e parece continuar causando no Paysandu, o Elielton, para determinado tipo de jogo, eu acho o Elielton um cara importante pro nível que a gente tem. Não sei se, de novo, eu tô falando uma bobagem. Como ele é daqui, e eu insisto nisso, as pessoas reclamam muito dos preconceitos que a gente sofre, né, de fora, as tais teorias da conspiração, mas a torcida paraense também não tem muito apreço pelos seus. A grande questão, Paulo, é que o Elielton é um jogador que a gente sabe o que esperar dele. A gente sabe que ele vai fazer uma jogada boa de velocidade, que em algum momento ele vai errar um lance extremamente fácil, como ele já errou algumas vezes. Mataus, um dos ídolos da torcida do Paysandu é o Zé Terçado, que era igualzinho. Não, mas o Zé Augusto, a gente sabia que era muito mais o símbolo dele dentro de campo. Ele é aquele jogador oportunista, ele era um jogador até mais de área. Do que o Elielton. O Elielton é um cara para ter um pouco mais de velocidade. Lógico. Eu tô dizendo que eu tinha um amigo que dizia que do Zé Augusto vocês poderiam esperar tudo, até o gol. E a grande questão é que, se a gente for contratar de fora, é contratar do que tem aqui pra cima. Por exemplo, o Remo trouxe o Danilo Bala, que é o Elielton branco, podemos dizer assim. Porque velho, o Danilo sem bala, né? Porque ele errou todas as jogadas que ele tentou no Remo. Todas, sem exceção. Esse é um dos critérios. Já que a gente quer contratar alguém de fora, estuda e contrata alguém melhor do que tem aqui. Porque ele foi um pedido do Márcio, não foi? Eu não lembro se ele foi um pedido, mas ele veio na época do Márcio, assim. Então, se a gente for contratar um cara, que pelo menos contrate um bom, ou se for contratar um que é mais ou menos, contrata um daqui que com certeza vai ser mais barato. A chance de dar certo até um pouco maior, às vezes, dependendo do nível do jogador. Então, esse é o grande problema. A gente exportar o que é ruim. A gente não exporta o que é bom. A gente exporta o que é ruim. Importar o que é ruim. Então, tipo, é realmente bem complicada essa situação, que é mais uma das coisas que a gente vê Remo Paysandu fazendo há o quê? Uns 20, 30, 100 anos, não sei. Que é a história do mais do mesmo que a gente está falando. Exatamente. Da diretoria. E, Paulo, nessa questão aí de jogador paraense, técnico paraense, eu vejo o seguinte: pedem muito no começo, mas o cara faz 2 jogos ruins. Eu lembro do Kalberg, foi assim mesmo. Ele já é o pior jogador do mundo, sabe? Então tem essas duas questões. O próprio Netão sofreu com isso. Ele era ídolo porque era daqui, sabe? Salvou o Remo do rebaixamento. Aí passou 3 jogos, o cara já era o pior técnico do mundo, sabe? Então, a balança é meio quebrada. Exato. Eu vou fazer outra pergunta, utilizar o conhecimento de vocês 3. Botar o Ale nessa conversa. Já tô querendo me meter demais no podcast de vocês, né? Não, pode mandar. É uma conversa. Vocês trabalham muito com informação, com número. Vamos dizer assim, meio que fazem um trabalho, eu tô falando a grosso modo, tá? De um centro de inteligência, né? De buscar informações e tal. Cara, parece que isso não existe nos clubes, cara. Ou se existe, é sobreposto por umas vontades de encontrar um escudo, de proteger a diretoria, de jogar para a torcida. Eu até entendo algumas coisas, mas pode ter um pouquinho mais de inteligência nisso. Não é possível. Não é possível. Outra coisa, competência não tem lugar, né? A gente estava falando antes da brincadeira dos treinadores e tal. Mas, não é possível que não tenha um cara que saiba avaliar se eu vou gastar dinheiro para trazer igual. Principalmente, como eu disse, se a gente é liso, a gente não pode gastar dinheiro à toa.
na vida, Paulo, principalmente no futebol. porque tem a questão também que principalmente essa questão de contratação, são vários lugares. Por exemplo, tem esse centro de inteligência, né? Se tiver, que ele avalia um jogador e fala, aí manda esse nome para alguém, né? O técnico ou pro presidente. Aí tem um técnico também, ele pode vetar ou não, ou gostar de jogador que não passou por essa questão. Ainda tem eu não sei, em Paysandu, em Remo, essa questão do presidente, quanto eles se metem. Então, tem três forças aí se medindo, a gente não sabe realmente o que acontece, porque no Paysandu, por exemplo, na mesma semana chegou o Igor e chegou o Tomás Baixo, que eu considero que é muito bom para uma Série C até aqui, e deu resultado, e o Igor, como eu já falei, não acho que seja nem para a Série C, então a gente não sabe realmente o que acontece, porque, sabe, vai de 8 a 80, assim, também. Exato. E existem os analistas de desempenho, então os times do Remo tem até uma... Analista de desempenho, era esse o termo que eu queria lembrar. Tem até um departamento que inicialmente se chamava Cifute, que era Centro de Inteligência do Futebol. Não sei se ainda existe com esse nome, mas a galera... Como era o nome, Matheus? Espero que não seja mais esse nome, né, cara? Como era o nome? Pô, piada pronta, né, velho? Se eu não me engano, era Centro de Inteligência de Futebol, a sigla Cifute. Ai, meu Deus do céu, aí- me ajudem a ajudar vocês. Aí tem aquilo que o Nixon falou. Eu lembro que no ano passado, ano retrasado, o Cadu Furtado era analista do Paysandu e muita gente pedia a saída dele porque as contratações do Paysandu eram muito ruins, que não sei o que, mas nem isso o analista de desempenho, é claro que ele pode indicar o cara que não é muito bom, mas normalmente, se ele estudar, dá para ele perceber características boas e características ruins dos jogadores. Então, depois que ele faz isso, com certeza chega no esqueci a palavra, no E quem executivo manda? de futebol, que Chega e quem normalmente manda? exatamente. E depois, talvez, no presidente. Então, como a gente pode avaliar a capacidade só do cara lá, a gente não sabe se é ele que escolheu, basicamente. Não, Então, não. Na Exatamente. verdade, eu não estou nem questionando a qualidade desse profissional. Talvez eu esteja questionando a utilização dele, se é que é utilizado. É óbvio que eu estou falando num contexto geral, porque eu não conheço o dia a dia, né? então Porque é muito erro, velho. É muito erro. E além de ser muito erro, são muitos erros iguais. Essa que é a grande questão. Bingo, é isso, Matheus. Boa, é isso mesmo. Eu esqueci de falar Repetição o de diretor erros. de futebol, né? Que no caso do Paysandu tem o Felipe Albuquerque, que também já foi bem questionado. Então, são vários profissionais aí nessa questão de contratação. O Ale tá vivo? Não, ele... Falei, coitado. O Thanos levou ele de novo. De novo. Foi instalado. Eu Fala acho. aí. Não, eu digo assim, eu acho, assim, é óbvio que a gente não pode. Vamos lá, eu vou tentar voltar. Eu acho que a Copa Verde, no caso de Remo e Paysandu, infelizmente, por um lado, tem que ser um início de um laboratório para o ano que vem, para que tente, né, para que se tente não repetir, como o Matheus falou, mesmos erros. Então, assim, não mandar todo mundo embora, não ser terra arrasada, independente do título ou não, até porque numa final vai vir ou Cuiabá ou Goiás, o Cuiabá ganhou a primeira, não foi isso? Foi, por 1-0. Goiás. Não, o Goiás ganhou por 1-0 a primeira. O segundo jogo Foi o vai ser Goiás? 2-2. Pois é. É. Goiás está jogando com o mesmo time da A, não? Tá com time alternativo. Mas time alternativo do Goiás, acho que conseguiriam acesso. Velho. Porra! E aí numa final, com certeza, né? Bem mais reforçado se passar realmente. E eu vou falar uma coisa, né? Uma frase nova que vocês nunca ouviram. Final é final, né? Pois é. Quando chega ali assim que era com agora até que não é, mas assim que era com a Sul-Americana. Era um time bem alternativo, mas quando chegava na fase final, interessava. Ficava sabe? próximo do título, né? Uhum. Só pra vocês terem uma ideia aqui, alguns jogadores que eram do time do Goiás lá contra o Cuiabá. O Marcelo Rangel, um goleiro que é nível de Série B, pelo menos. O Alan Ruschel, ex-chapecoense. O jogador que acabou fazendo o gol, Leandro Barcia, que também é um jogador que tem experiência em divisões acima. Além desses, tinham alguns jogadores de base, alguns jogadores que são reservas mesmo do Goiás, tipo o Heron,
já jogou muito a Série B. O Jefferson, o Iago Mendonça, o Giovani, que foi um cara muito importante em anos anteriores. Então, o time alternativo do Goiás daria um trabalho ali, até mesmo numa Série B, por exemplo. Entendi. Pois é, só falando rapidinho desse jogo, que é o outro jogo da outra semifinal, né, que eu ia falar. Foi 1-0 pro Goiás, gol do Leandro Bacia, e o jogo da volta estava previsto para ser no dia 2 de outubro, lá na Arena Pantanal. Aí, provável, quem vai enfrentar, né? Um desses dois vão enfrentar quem passar de Remo e Paysandu numa final. Será que o Remo quer o Cuiabá de novo? Se passar? Porra. Lembranças cruéis aí pro torcedor Zulino, né? Mas pode ser a chance da vingança, não? É muito complicado, né? Teria que ser de novo aquele resultado, não sei. Não sei o que achar disso aí. O Cuiabá, vocês que conhecem tudo, o Cuiabá tá no meio de tabela, né? Ele é um dos... Ainda tá naquela briga inicial ali pelo acesso. Aqueles 10, 12 times que estão brigando, todo mundo muito perto. Mas ele tá mais perto do acesso do que do rebaixamento. Ele tá em 7º nesse momento. Tem um jogo a menos, né, do que a galera. Então, tipo, ele tá a 2 pontos de quem tá no G4 e tem um jogo a menos. Então, tipo, realmente pode chegar lá na final da série, na Copa Verde, brigando por uma vaga na Série A. Tá com 25 pontos, né, Matheus? O quarto é o CRB, que tá com 27. Ou seja, pelo que vocês estão falando, parece que a Copa Verde vai servir mesmo como troféu encarnação, sem querer deixar torcedores de Remo e Paysandu que estão nos ouvindo muito tristes. Ou não, né? Porque lembro Paysandu e Atlético de Itapemirim, o Atlético, um time da 4ª divisão, deu um trabalho desgraçado pro Paysandu na Copa Verde. Contra o Gama também de 4ª divisão, quase estragou a festa do Paysandu. E o Brasília, que foi campeão em cima do Paysandu, o Brasília que também era um time de 4ª divisão. Então, tipo... Remo e Sobradinho, né? Sim, também tem. Então, todas as finais de Copa Verde envolvendo o Paysandu, que foi quem o Paraense que chegou na final, foram com times abaixo da divisão do Paysandu e todos deram trabalho ali, pelo menos. Então, ver como o Paysandu, os times vão chegar. Isso que eu ia falar. Eu acho que talvez seja, se tu pegar só classificação e divisões, talvez seja mais difícil, porque como o Matheus falou, o Cuiabá está em 7º na B e o Goiás está em 12º na A. Então, chega na final, é um troféu, né, cara? Não, concordo. Vocês estão certos. Eu que tive um momento pessimista aqui, mas já passou. Pois é. Então, vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre esse jogo aí, se você repar? Eu acho só para, assim, eu acho que Remo e Paysandu devem as suas torcidas levar esse jogo extremamente a sério. O Repá por si só já é o jogo, e eu acho, como eu falei de novo no nosso conteúdo, eu vou repetir aqui para os milhares, quiçá milhões de fãs do Toró Tático, eu acho que nesse ponto o Hélio sabe exatamente o quão diferente é um Repá. O Eudes ainda vai aprender. Pode ser que o efeito novidade, a fome do Eudes de mostrar um trabalho, se ele conseguir transferir isso para o time, também pode ser positivo, entendeu? Mano, é a chance da vida dele, né? Começar, ir para uma final no seu primeiro trabalho como técnico principal, então... Mas ambos têm que levar muito a sério, porque eles devem isso às suas torcidas. Devem, porque eles estão devendo às suas torcidas. Pois é. Sobre lá também a outra semifinal, de repente se o Goiás vence, ganhar um time de Série A também dá mais peso, né, para a conquista, eu acho. Tem essa e tem renda, né, Nixon? Dinheiro, né, na renda. Isso ajuda os dois. O Paysandu parece que está ainda com problemas de pagamento. O Remo teve uma ajuda maior do Fenômeno, mesmo, mais uma vez, decepcionando, mas parece que financeiramente o Fenômeno Azul ajudou mais do que a Paixão Bicolor, né? E, Paulo, tem a questão também que, além de pagar quem tá aí, os dois times têm que pagar para quem vai sair, né? Porque já estão pensando em reformulação aí. Quanto Perfeito. Será que não vai custar para liberar alguns atletas aí? Quanto será que alguns, sei lá, um jogador que tem contrato até o final do ano que vem, mas que já não interessa mais o time? Então, até para mandar embora tem que ter dinheiro ali. Não, a gente falou do Edney, do Eduardo Ramos. O Edney foi embora logo, né? O Eduardo Ramos até jogou. E o Thiago Luiz no Paysandu nem jogou praticamente.
Não, E vai e ter, tem e vai ter mais, que pagar gente. muita grana ainda. E tem mais. Fora as rescisões que vocês estão falando, nós estamos em setembro. Tem outubro, Uhum. tem novembro, tem dezembro, tem 13º e tem um janeiro aí de pré-temporada sem, teoricamente, renda. Então, mesmo para manter os caras que têm contrato, para manter o clube, qualquer dinheiro que entre, uma renda boa dos dois repasses, que eu até acho que o segundo vai ser mais, né, talvez demande até mais atenção, não sei, apesar que as nossas duas torcidas são impressionantes. Então, ajuda até para a manutenção desse resto de ano e o início do outro ano, porque, né, a gente sabe como é. E só uma coisa que eu queria falar antes da gente encerrar, que essa, ao meu ver, já é a maior final de Copa Verde da história da competição, pelo peso e nível das equipes que vão se enfrentar, porque podemos ter um Goiás e Remo, por exemplo, Goiás e Paysandu, até mesmo um time de Série B, o Cuiabá, e o outro de Série C ali, o Paysandu, então acho que o Remo. Então acho que já é pelo menos a maior final da Copa Verde, e chega em um momento que praticamente ninguém queria estar jogando essa competição. Eu tenho muita certeza que Remo e Paysandu preferiam estar pensando ali numa semifinal, numa final de Série C, do que nessa Copa Verde, e que Goiás e Cuiabá nem queriam estar se enfrentando ali. Se eles pudessem tirar um para o ímpar ali de quem vê que vai para a final, acho que eles aceitariam, porque é uma competição que é totalmente desprezada. A gente nem sabia que ia ter essa competição no início do ano, até ali a metade não dava para saber se ia ter Copa Verde mesmo. Chega totalmente desprezada. E só para falando das finanças um pouco, as finais vão ser um mês depois da semifinal. Atualmente as finais estão marcadas para... Então, o Remo ou Paysandu, qual dos dois passar para a final, vai ficar pelo menos um mês treinando para 2 partidas ali contra o Goiás ou Cuiabá. Então já dá para ver ali a diferença também das equipes. Exatamente. Eu não sei se é bom ou ruim, porque eu lembro que o Santos, quando venceu a Libertadores, eles ficaram um tempão assim, se poupando para enfrentar o Barcelona no final do ano, não colocavam os titulares. Chegou lá, eu acho que até botou um pouco de ritmo, né? Claro que o Barcelona do outro lado, né? Podia jogar todos os jogos e perder da mesma forma, mas também não sei se essa questão de não jogar... Mas aí, Nixon, era uma opção deles o poupar. Remo e Paysandu não tem leque, não vai ter jogo mesmo. Eu tô falando do ritmo de jogo, sabe? Tu Por tá exemplo, descansado, mas tem ritmo Tu de quer jogo um exemplo? também. Tu quer um exemplo mais recente? Pode falar. Se é que eu posso... a mudança nas semis e na final da Libertadores. Um jogo é agora dia 2, o outro é só dia 23 de outubro, no caso dos brasileiros, e a final é um mês depois. Uhum. Não, mas eu digo da questão do ritmo de jogo também, sabe? Tu tá descansado, mas tem a questão do ritmo de jogo, porque um tá jogando e o outro não, entendeu? O Remo até fez, acho que o Remo até nisso, não sei se fez um amistoso, eu acho que para manter esse ritmo, ver alternativas contra a Tuna e ganhou, né? De 1-0. Gol do Neto Baiano, não foi? Foi gol do Ronael. Ele foi cruzar, a bola bateu no defensor e entrou. Então, olha aí. Pelo menos teve um joguinho aí para manter o ritmo. Bom, o Alessandro não tá mais aqui entre nós, né, coitadinho? Não sei o que aconteceu, mas... Eu sei o que aconteceu, foi a chuva, Nixon, que deu essa tarde em Belém, que alagou, foi tudo na cidade. Um toró. Realmente um toró. Tático, né? Eu agradeço a presença dele, mesmo ele não estando aqui. Agradeço o Mataus, que é de casa. E agradeço muito ao Paulo. Valeu, Paulo, por vir falar com a gente. Sinta-se convidado aí para conversar mais. A gente vai com certeza marcar mais coisas aí. Porra, valeu, galera. Assim, é muito bacana. Eu acho que essas plataformas ajudam muito a gente a trocar ideia, dar alternativa para a galera que curte futebol ver mais coisas, ouvir mais coisas, cada um do seu jeito. O É Nós tem um jeito um pouquinho mais bem-humorado, mas que usa muito a fonte de vocês de informação para fazer. É muito legal estar aqui. Obrigado. Estamos à disposição sempre. O Paulo ficou falando que a gente sabe bastante aí, mas ele também é bem divertido, mas também ele entende bastante futebol. Acessem lá o canal dele, lá no É Nós Queiroz, lá no YouTube, colocam lá na barra de pesquisa. Acessem o nosso também canal no YouTube, o Toro Tático, que tem rendido bastante. O Marcos sempre faz vídeo lá para colocar. Sigam nas redes sociais. É verdade. Por sinal, vou fazer uma reclamação.
Tá na hora de E, ó, usar mais o YouTube também. Vocês mandam bem demais. a gente tá procurando patrocínio aí para conseguir Ah, meu câmera, amigo, eu essas sei coisas. desses problemas de patrocínio. Pois é, aí quando tiver a gente com certeza faz mais. E Paulo, quais redes sociais tu usa lá, Dona Xeroz? Vamos lá, a gente tem o Twitter, né? O É Nóis FC. E tanto o Instagram quanto o Facebook é Nós Queiroz. E o nosso canal, youtube.com/, é Nós Queiroz, segue a gente lá. E a gente também sempre está divulgando a galera do Toró, que é muito maneira. Pois é, em todo caso a gente também vai colocar nas descrições, vai colocar aí todas as redes sociais do Paulo. Acessem lá. As nossas, como vocês sabem, @Torotato, a gente tem o Facebook, temos o Twitter, temos o Instagram também, que estamos usando mais. Temos o canal, como eu falei, no YouTube. É isso aí, galera. Valeu por quem escutou até aqui. Continua nessa força. Vão lá no canal do Paulo. É isso aí. Tchau, Matheus. Falou, galera. Falou, Paulo. Muito obrigado por ter aceito o convite. E eu vou fazer uma cobrança aqui, Paulo. Tá na hora da gente gravar outro vídeo também lá pro canal da Nós Queiroz. Cobrança aceita. E a gente vai fazer uma coisa bem bacana. A gente tentou fazer, mas por problemas técnicos a gente não conseguiu ir pro ar, mas em compensação o que a gente tomou de cerveja valeu. É isso aí. Qualquer coisa Valeu, vocês galera. cortam essa parte. Não, tem que ter. É isso aí. Valeu, Paulo, valeu, Matheus, valeu, galera. Falou. Toró Tático, o futebol além do 4-4-2.